Boa tarde! Começa o Conexões Especial de hoje. Nossos principais assuntos são o risco do acidente vascular cerebral, a violência de gênero praticada pelos parceiros e também o interesse pela corrida de rua. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda! Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara com cabelos e olhos escuros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Atrás de nós está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela no centro, onde agora está o nome do Conexões. E a gente começa esse nosso programa especial com informações importantes sobre saúde. A população jovem apresenta risco de suicídio de 31 para cada 1.000 habitantes. Esse número está acima da taxa geral da população, que é de 24 por cada 100.000 habitantes. Entre os homens jovens, o risco de suicídio sobe para 36 a cada 100.000. Esses dados são do segundo informe epidemiológico sobre a situação de saúde da juventude brasileira, saúde mental. Esse levantamento foi elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E ele aponta também que entre os indígenas o problema é ainda maior. Essa população tem a maior taxa de suicídio no Brasil. Ela chega a 62 a cada 100.000 habitantes. Questões culturais podem ser atribuídas a esses altos índices entre os indígenas, além da demora no atendimento no serviço de saúde. E você sabia que o governo federal oferece absorventes gratuitos nas farmácias populares? A medida compõe o Programa de Promoção e Proteção da Saúde e da Dignidade Menstrual, e ele funciona desde 2024. A ação está disponível a meninas e mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade. Elas precisam ter entre 10 e 49 anos e estar inscritas no CadÚnico. Elas podem ter renda mensal de até R$ 218, serem estudantes de baixa renda da rede pública ou estar em situação de rua. Essas pessoas podem emitir uma autorização para retirar os absorventes na unidade de saúde mais próxima. Ou então, podem usar o aplicativo Meu SUS Digital. É só procurar por uma farmácia popular credenciada para buscar os pacotes. E ainda sobre saúde, o acidente vascular cerebral mata uma pessoa a cada 6 minutos e meio aqui no Brasil. Segundo dados da Organização Mundial do AVC, uma em cada 4 pessoas com mais de 35 anos vai sofrer um derrame em algum momento da vida. Saiba mais sobre tratamento e prevenção no nosso conteúdo. Segundo especialistas, 90% dos casos de acidente vascular cerebral podem ser evitados desde que haja acompanhamento médico profissional constante. Bom, antes de continuar, vou me descrever pensando em nosso público cego e de baixa visão. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher de traços negros e pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados e hoje estão presos em um coque no alto da cabeça. O AVC é uma das maiores causas de morte e incapacidade no mundo e pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer idade. Especialistas destacam que reconhecer os sinais e buscar tratamento rapidamente pode salvar a vida do paciente e ampliar as chances de recuperação. Segundo dados do portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil, até o momento cerca de 64.000 pessoas morreram neste ano no Brasil em decorrência do AVC, o equivalente a uma vida perdida a cada 6 minutos. Esse número mantém o Brasil entre os países com maior número de casos da doença.
Outro ponto preocupante é que essa doença historicamente é associada à velhice e vem afetando cada vez mais adultos jovens. Dados da Sociedade Brasileira de AVC indicam que na última década houve aumento de 66% de casos entre brasileiros com menos de 45 anos. Em casos de AVC, os sintomas mais comuns incluem fraqueza ou formigamento repentino em um lado do rosto, braço ou perna, dificuldade de falar ou entender a fala e perda súbita de equilíbrio ou visão. A melhor estratégia é a prevenção, baseada no controle de fatores de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol e tabagismo, além de hábitos de vida mais saudáveis. E caso você tenha algum sintoma, procure imediatamente um hospital. O tratamento precisa começar em até 4 horas depois do início dos sintomas. Volto com vocês no estúdio. Bom, e a temática central desse bloco é a saúde. Por isso, a gente fala sobre um problema aí de saúde mental, o transtorno borderline, que é uma doença que já atinge cerca de 2 milhões de brasileiros. Esse transtorno é caracterizado pelo medo de abandono, mas pode ser tratado com acompanhamento adequado. Entenda mais na matéria da TV Ceará. Esta mulher, que não quis ser identificada, sofre com o transtorno borderline. Até o diagnóstico, ela enfrentou muitos desafios que atrapalharam a vida pessoal e profissional. Eu tinha um medo muito grande de ser abandonada, então eu fazia de tudo para não perder a pessoa. Eu tinha uma compulsão também de comprar algumas coisas, tipo, acho que as compras excessivas iriam preencher também aquilo. E começou a atrapalhar no meu dia a dia, porque eu tinha aquela preocupação excessiva, né? A todo tempo eu ficava preocupada, pensando o tempo todo, será que pessoas realmente me amam, me quer? E aquilo atrapalhava, porque eu não conseguia me concentrar em fazer minhas atividades, né? Porque ali já era um gatilho para a ansiedade também. Mas hoje, com acompanhamento adequado, a interação dela com as pessoas é bem diferente. Ter um acompanhamento de um psicólogo e de um psiquiatra, eu acho que é o fundamental para uma vida melhor, né? Para você se curar de fato, você se sentir melhor. Hoje em dia eu me sinto muito melhor com o tratamento, com a terapia e com a medicação, né? E você também procurar meios de prazeres, né? Hobbies, por exemplo. Eu gosto muito de ir em praias, atividade física também é muito importante. Eu procurei uma atividade física. No geral, os especialistas não têm uma causa específica para quem desenvolve o transtorno borderline. Ele está normalmente associado a fatores genéticos junto ao crescimento em um ambiente invalidante. Normalmente, a criança não tem as emoções reconhecidas. Ela também pode ser vítima de maus tratos ou os pais podem ter abusado de álcool enquanto criavam essa criança. Nesse contexto, a pessoa acaba criando uma maneira disfuncional de interpretar a si mesmo e quem está ao redor. No Brasil, já são quase 2 milhões de habitantes com diagnóstico de borderline. Os sintomas podem ser confundidos com o transtorno bipolar e nem sempre são tratados adequadamente. Este psiquiatra do Hospital de Saúde Mental do Ceará explica que é necessário um diagnóstico preciso. As características dos pacientes são bem específicas. Existem algumas características clássicas. A principal é o medo do abandono. Acreditar que as pessoas sempre vão sair da sua vida, que vai ser algo mais efêmero. Além disso, existe um caráter de impulsividade muito acentuado. Então, aquela pessoa que é 880, tudo ou nada, amo ou odeio. Além disso, a gente vê também, é muito comum e é um sintoma nuclear, sentimentos crônicos de vazio e pensamentos ruins crônicos também, muitas vezes até comportamentos autolesivos. Então a gente vai ter essa característica no transtorno de personalidade borderline e, além disso, nós podemos investigar também outras dimensões, outras características de outros transtornos de personalidade. Ele explica que o tratamento também exige uma colaboração efetiva de familiares, mas com apoio é possível lidar com o transtorno e viver uma vida normal. Quem tem um transtorno de personalidade borderline tem que querer um tratamento, ela tem que estar disposta. Então, qual é a lógica? É você estar próximo, você se tornar disponível, você valide aquele sentimento, mesmo que você não concorde, você pode até dizer, eu não concordo, mas eu entendo que você esteja triste, e ajudar a pessoa a encontrar esse caminho de tratamento, um caminho de melhora,
de forma mais crônica e que leve também até o que a gente chama de um insight para a pessoa, que ela entenda quais são os prejuízos relacionados a isso e como ela pode, de fato, se ajudar. Mudando um pouco de assunto, mais da metade da população adulta no Brasil vive em uma união conjugal, né? Um casamento informal, segundo dados do ano de 2022, que foram divulgados pelo censo do IBGE. Nos últimos anos, cresceu o percentual de pessoas que vivem juntas, mas sem formalizar a união. Entenda mais sobre esse assunto agora com a TV Brasil. Esse casal tem o próprio negócio e não se desgruda nem durante o trabalho. Juntos há mais de 2 décadas, eles revelam o segredo da boa convivência. Estamos juntos há 25 anos, tá? Mas casado mesmo no papel e na igreja também há 10 anos. E somos muito felizes, né? Tem uma preocupação, tem um cuidado que eu tenho com ele comigo, e isso eu acho que é a base e é o que nos faz estar junto esses 25 anos também. O amor continua o mesmo, mas o Brasil viveu uma transformação quando se fala em casamento. É o que revelam dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE. Cresceu no país o número de pessoas que estão em uma união, mas dispensaram qualquer tipo de cerimônia, seja religiosa ou civil. Eram cerca de 29% dos casais em 2000. Em 2022, quase 39%. Por outro lado, casais que oficializaram a união no papel e também em cerimônia religiosa passaram de pouco menos de 50% para menos de 40% do total. O IBGE identificou um aumento do número de uniões entre pessoas do mesmo sexo. Passou de 58 mil em 2010 para 480 mil em 2022. Entre os casais formados por um homem e uma mulher, elas ganharam um papel de maior relevância. Nos últimos 22 anos, aumentou de 22% para quase 49% o percentual de famílias chefiadas por mulheres. Os homens chefes de família passaram de quase 78% para pouco mais de 50%. Olha só, que dados interessantes sobre a realidade brasileira, sobre a formação dos casais e das famílias, né? Bom, e a gente vai para um rápido intervalo agora e volta para falar sobre outros temas também importantes. Um deles é a violência contra as mulheres, que na maioria das vezes é praticada pelos próprios parceiros. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões. E agora a notícia é importante. Apesar da ampliação dos canais de denúncia e das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, os números eles continuam alarmantes. Só no último ano, mais de 300 milhões de mulheres em todo o mundo sofreram agressões praticadas pelo próprio parceiro. Um cenário que vem crescendo há pelo menos 25 anos. Para entender mais sobre esse assunto, a gente acompanha agora uma reportagem da Pref TV Caruaru, parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Já pensou ter que fingir estar morto para permanecer vivo? Parece até cena de filme, né? Mas essa mulher, que prefere não se identificar, passou por esta revoltante situação, após ser golpeada com 27 facadas pelo até então companheiro. E estou aqui viva contando a história e quero passar para outras mulheres, né? Que quando começar que esse casamento tem que dar um jeito, né? Porque eles falam que vai mudar, mas não muda. Não muda e acontece chegar num ponto que eu levei 26 facadas. Cabeça e pescoço. Com o passar do tempo, as agressões verbais se tornaram físicas. A vítima recorda que no dia em que quase morreu, ela estava grávida da filha. Estava de 7 meses. Foi uma situação mais delicada ainda. Mais delicada, mas graças a Deus. Estou viva, né? E minha filha também está bem. Está viva também, graças a Deus.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em todo o mundo, 840 milhões de mulheres já sofreram violência familiar ou sexual. Desse total, nos últimos 12 meses, 316 milhões sofreram violência por parte de algum parceiro. O dado é alarmante e tem crescido sem parar ao longo dos últimos 25 anos. Segundo esta advogada especialista em direito criminal, ao longo dos últimos 25 anos, a lei avançou e atualmente é mais rígida no combate à violência contra a mulher. Contudo, é preciso que aconteçam mudanças mais significativas na legislação brasileira. A gente também tem que lembrar que lá atrás, nos anos 2000, 2006, 2010, as mulheres não tinham tanto esse canal de conhecimento e tanta essa oportunidade, essa facilidade de estar ali registrando as denúncias contra os seus maridos, companheiros agressores. Hoje em dia, inclusive, é possível fazer esse registro de denúncias, inclusive pelo WhatsApp, pelo telefone, por aplicativos. Então, a facilidade da comunicação também, com toda certeza, reflete um tanto quanto aí nos números. Já que ela falou dos números, queria deixar aqui na tela para vocês um dos números que pode ser usado, para denúncia, que é o Disque 180. É só ligar nesse número para denunciar casos de violência contra a mulher ou então procurar a Central de Atendimento à Mulher. Bom, agora a gente fala a respeito de meio ambiente. Pesquisadores da Unicamp desenvolveram filtros capazes de remover até 98% de resíduos invisíveis na água, como medicamentos e antibióticos. E para isso, eles usam a casca do tucumã, o bicho da seda e também nanotecnologia, olha só. A inovação pode tornar o tratamento da água mais ecológico e acessível. Os detalhes você acompanha na reportagem da TV Unicamp. Já parou para pensar no caminho que a água faz depois que você dá a descarga ou a vê descendo pelo ralo? É fácil agir no modo automático e simplesmente achar que ela some dali. Mas o que acontece é bem mais complexo e preocupante do que parece. Tudo que jogamos pelo encanamento vai parar no mesmo lugar. Quilômetros de tubulações subterrâneas que levam essa água a uma estação de tratamento de esgoto. A exceção é quando o esgoto da cidade não é tratado. O Brasil tem uma lei de 2021 que define a qualidade da água que bebemos. Ela exige análises para garantir a ausência de bactérias, o controle do cloro e a transparência, além de verificar a presença de substâncias como pesticidas e mercúrio, por exemplo. A legislação não inclui os contaminantes emergentes, um tipo de poluição mais recente, que inclui hormônios, microplásticos e vários outros tipos de metais pesados. Os poluentes que mais aparecem são os produtos farmacêuticos, os defensivos agrícolas, e ali entra pesticida, herbicida. A gente tem também drogas que aparecem. A cafeína é um dos poluentes. Existem diversas pesquisas que apontam aí concentrações significativas desses fármacos até na água da torneira. Algumas pessoas pensam que ferver essa água resolve todos os problemas, mas não é bem assim. Especialistas explicam que é possível eliminar os micro-organismos, mas não os metais pesados. O calor excessivo pode até prejudicar ainda mais a nossa saúde. As cidades responsáveis pelo tratamento não são obrigadas a analisar esses poluentes. Por isso, segundo pesquisadores, essa água acaba chegando até nós. Para enfrentar esse desafio, cientistas se unem para que esses novos riscos sejam reconhecidos e adicionados às listas de monitoramento do governo. Mesmo em concentrações muito baixas, a gente tem efeitos a longo prazo que podem provocar uma série de doenças no organismo, e inclusive interagindo com outros poluentes, que é o caso dos metais, os metais potencialmente tóxicos e outros elementos que podem ser encontrados. Outra preocupação está relacionada ao surgimento de superbactérias. Esses antibióticos presentes nos corpos hídricos, eles vão vão desenvolvendo bactérias cada vez mais resistentes. Então, são as superbactérias. Com o tempo, os medicamentos que são atualmente empregados não serão mais eficazes no futuro. Alunos da Unicamp estão testando soluções práticas. Eles desenvolvem biocarvões, que são filtros feitos de materiais orgânicos, para remover esses contaminantes da água. A ideia é transformar o que seria lixo em uma ferramenta de limpeza. A gente tem uma linha de pesquisa que é voltada para a utilização de biopolímeros,
que são isso? São moléculas muito grandes de origem natural. No caso, a gente tem um exemplo que utilizou a psericina, que é uma proteína do casulo do bicho da seda, e essa proteína é a proteína que cola o fio. Durante o processamento do fio, na indústria, precisa desenrolar esse fiozinho. Então, a gente tem que dissolver essa cola, que é uma proteína, e que vira efluente. Aqui nós utilizamos essa cola dos fios do casulo para produzir material adsorvente, que é o material que vai descontaminar águas. Os filtros são potencializados com a ação de nanotubos de carbono, que são condutores que funcionam como ímãs e ajudam a reter os poluentes. Ele passa através desse leito e esse material ele consegue remover, capturar da solução, né, do fluido, esse contaminante e ele sai posteriormente descontaminado. Então é um processo que pode ser empregado tanto em estações de tratamento de água quanto em estações de tratamento de efluentes, principalmente efluentes industriais ou efluentes de indústria farmacêutica, que podem remover esses contaminantes no final do processo, porque é um tratamento terciário, é um tratamento de polimento para remoção de contaminantes a baixíssimas concentrações, na faixa de micrograma por litro ou nanograma por litro. Heloísa usou cascas de café como filtros para eliminar toxinas de 2 medicamentos, diclofenaco e losartana. No caso, nós utilizamos esses extratos para colocar partículas de ferro na superfície do material, e essas partículas de ferro, elas aprimoraram a capacidade desse material para remover os compostos farmacêuticos, né, ali dos meios aquáticos, né. Também foi testada a casca do tucumã como filtro, típico da Amazônia, para eliminar poluentes da extração do refino do petróleo. O uso do petróleo é muito presente na nossa vida, então gera-se muita água produzida que é a água residuária do processo de extração do petróleo. Então tem vários contaminantes, dentre eles os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que a gente está utilizando para removê-los a partir do biocarvão do tucumã. O tronco da bananeira, que é sempre descartado, também se mostrou promissor. São 21 milhões de toneladas por ano só no Brasil, que é um dos maiores produtores de banana do mundo. E por que não aproveitar esse resíduo que está subutilizado, subaproveitado, e direcionar ele para uma sistemática um pouco mais ambientalmente amigável, vamos dizer assim. Então a ideia é utilizar ele para poder remover contaminantes que são muito tóxicos. Todos os estudos foram testados e demonstraram grande potencial para remover até 98% dos poluentes em poucos minutos. No entanto, as pesquisas ainda precisam avançar para serem implementadas em projetos de escala maior. A vantagem desses biocarvões é que eles podem ser usados em conjunto. Cada tipo de filtro pode ser responsável por remover um contaminante específico, tornando o processo de purificação da água ainda mais eficiente. Interessante, né? A ciência produzida aqui no Brasil, usando nanotecnologia, o tucumã, a bananeira, bicho da seda, tudo para remover, então, esses contaminantes da água. Muito bom saber que os pesquisadores, né, estão preocupados com a nossa saúde. E para fechar o programa especial de hoje, a gente fala sobre esporte. Sabia que a corrida já se tornou patrimônio cultural e imaterial aqui de Goiânia? Essa prática esportiva tem conquistado cada vez mais adeptos. E é tema da reportagem dos estudantes de jornalismo da UFG. Correr virou um fenômeno. Seja sozinho, com pets ou em família, a prática movimenta multidões nos dias de hoje. É uma das experiências melhores que existem, assim, você tá junto com as pessoas nesse meio do esporte. Eu gosto mais da adrenalina de correr. Dados da Associação Brasileira de Organizadores de Corrida mostram que só em 2024 foram realizados mais de 2.000 eventos de corrida pelo país, um aumento de quase 30% em relação ao ano anterior. Não é difícil encontrar alguém correndo pelas ruas. Tênis no pé, garrafinha de água na mão e pronto. Correr é muito mais do que um exercício físico. Se tornou um estilo de vida. E o melhor disso tudo é que pode ser praticado em qualquer lugar. Olha só, eu vou até começar a acelerar o passo aqui, que eu não quero ficar para trás. O número de praticantes também impressiona. Mais de 13 milhões de brasileiros correm com frequência. E o esporte foi o mais praticado no último ano. A primeira corrida que eu fiz foi 15 quilômetros, já cheguei correndo assim, sem treino. Não recomendo que as pessoas façam isso. Chegar assim, correr do nada que nem eu fiz, não é legal não.
O João Lucas é professor de educação física e explica que mesmo que a atividade seja simples, é preciso cuidados para a prática do esporte. O risco de lesão, se você for parar para pensar, acaba sendo principalmente na corrida. Se for o esporte mais praticado, é o esporte que mais lesiona. Se você correr simplesmente 5 km, 3 km, no outro dia seguinte você pode estar toda detonada, destruída. Tem uma dorzinha, uma lesãozinha ali, que é bom sempre ter uma assessoria por trás. A ideia é sempre procurar um profissional antes de começar a correr. Corrida de rua já foi reconhecida como patrimônio cultural e material de Goiânia e ganhou até calendário oficial aqui em Goiás. Ela te dá uma resiliência, uma persistência, uma força de vontade mesmo para conseguir continuar e não desistir do objetivo. E o reconhecimento não é à toa. O que antes era um hobby, agora virou um encontro de histórias. Fiz uma maratona em abril, mas eu fiquei afastada de lá até aqui, fiquei uns 4 meses sem correr. E hoje eu sofri muito para correr 5 km. Mais do que moda, a corrida é um movimento em busca pela saúde e continua movimentando pessoas de diferentes lugares para compartilhar desafios e, claro, os resultados. Você se envolve ali naquele meio de pessoas atletas, pessoas que estão ali do esporte, é a melhor coisa que tem, não sei te falar. Bom, e é assim que a gente finaliza o Conexões de hoje. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.